Então, o que eu quero dizer sobre essas duas correntes aí, nominalistas e realistas, é que precisam-se delas, utilizam-se delas dentro da economia. Quando a gente pensa a economia, né, de uma nação, quando a gente pensa a economia de um estado, usam-se teorias para poder trabalhar os dados existentes aí dentro da esfera civil da sociedade. Veja só, o economista que adota uma postura filosófica nominalista, inconscientemente ou deliberadamente, ele considera somente os dados em questão, ou seja, a realidade que deu origem a tais dados é dispensável. Ou seja, o economista ele não vai olhar a realidade em si, né? Os fatos, o que está acontecendo, o que gerou a desigualdade social, os problemas sociais. Ele não vai olhar, ele vai olhar, vai colher dados ali, informações e vai trabalhar com aqueles dados ali, com números, tá ok? Certo? Ou seja, o economista nominalista ele vai fazer isso, ele não vai dar importância para a realidade que gerou esses dados. Ou seja, é isso que eu volto a falar, ou seja, a ideia de causa seria, portanto, apenas formas, né, abstratas, como nós humanos associamos as relações entre os eventos temporais. Para os nominalistas seria assim. Ou seja, resumindo, na análise nominalista, ela se restringe exclusivamente aos dados disponíveis, certo? Vamos lá então. Agora, já na análise realista, né, o economista realista assume causas construtora da própria realidade, certo? O que gerou, o que construiu aquela realidade ali, com que fez com que surgisse aquela realidade, com que fez com que surgisse aquele fenômeno social. Então ele vai olhar, vai ter um olhar para uma dimensão maior do problema, né, esse economista. Ou seja, o papel desse economista é o que? Rastrear as relações causais possíveis de se explicar o fenômeno de interesse, sem se restringir sua análise apenas aos dados colhidos, ou seja, ele abarca amplia maior, um campo maior de investigação aí para a sua análise, né? Ou seja, existem essas correntes, a nominalista e a realista. Então o economista vai fazer isso, vai adotar. Qual é a pergunta aqui que deve ser respondida aqui, tá? Que eu queria que seja respondida. Ou seja, quando um economista vai analisar o mundo da Fórmula 1, das Ferraris, né, a tecnologia que envolve ali, por que o Ayrton Senna ganhou tantas vezes, qual foi o que gerou aquilo ali. Então a pergunta que deve ser respondida é essa: saber o quanto o fator tecnológico impactou, contribuiu nas vitórias daquelas 500 milhas lá de Indianópolis, por exemplo. É uma questão. O que eu quero dizer com isso tudo, certo? Ou seja, o economista que vai fazer essa análise, que vai responder essa pergunta, ele vai ter que adotar uma teoria. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui é que não existe análise sem teoria, certo? Sem uma visão filosófica como pano de fundo, certo? Queira ou não o investigador, ou seja, vai ter que utilizar uma postura filosófica, vai ter que escolher uma teoria, né? E ter uma postura filosófica para fazer a análise, né? Da economia, da nação, da questão que envolve ali a quantidade de vezes que uma pessoa conseguiu ganhar corridas de Fórmula 1, né? Ou seja, vai utilizar os dados, as informações e uma dessas teorias. Ou seja, não existe teoria, não existe análise sem teoria e sem uma visão filosófica como pano de fundo. É isso que eu quero dizer, certo? A filosofia é importantíssima, cara. Certo? Só quem não tem conhecimento de causa que sai falando essas asneiras por aí, tá? Às vezes,
tá? Desculpe o palavrão, mas é isso que acontece, mas não importa, a gente não devemos ficar olhando para essas ideias negativas, se importando com essas coisas, certo? O que importa é você correr atrás do que nos interessa, do que vai fazer a gente crescer, progredir, né? Seguir em frente, nos desenvolver, melhorar a cada dia, né? Nossa linguagem, nossa postura, nosso caráter, nossas ideias, nosso raciocínio, isso que importa no final das contas, né? Beleza? Então é isso aí. Logo, logo aí a gente vai estar vindo com novidades aí. Valeu aí, um forte abraço aí. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.